Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje, meus irmãos e irmãs, a memória de Santo Atanásio. Aqui a oração da coleta que rezamos diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes no bispo Santo Atanásio um exímio defensor da divindade do vosso Filho. A heresia ariana, que estava tendo repercussão naquele tempo, de Santo Atanásio, contaminando a doutrina da igreja em algo fundamental: a divindade de Jesus. Ários, um sacerdote, negava que Jesus é Deus. Santo Atanásio e outros padres da igreja defenderam com convicção. Aqui está, meus irmãos e irmãs, a originalidade do cristianismo. Cristo é Deus. Se cai essa verdade, tudo fica sem o seu necessário fundamento. Por isso, ele foi exilado várias vezes, chegou inclusive a morrer no exílio, por defender a divindade de Jesus contra o erro do arianismo. Que exemplo bonito de defesa da fé. Cristo, Filho de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Essa boa nova deve ser anunciada até os confins da terra. Essa foi também a compreensão dos apóstolos, de levar a boa nova. A primeira leitura, a leitura hoje aqui, temos de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, quando em Antioquia se começa a anunciar o evangelho aos não-judeus, surge resistências. Queriam exigir que religiosamente esses não-judeus, os pagãos, para abraçar o evangelho, se tornasse religiosamente judeus, ou seja, pela circuncisão, todo o rito da iniciação judaica. E aí então convoca-se o concílio de Jerusalém, e os apóstolos discernem que não deveriam impor esta exigência, e Pedro diz: é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos. Portanto, se somos salvos pela graça, não é o privilégio de um povo, mas é a benevolência de Deus que nos outorga a salvação. Essa decisão foi de capital importância para a difusão do Evangelho naquele primeiro século, meus irmãos e irmãs. Um biblista, comentando os Atos dos Apóstolos, disse assim:
a sensação que temos é de uma mão conduzindo todos os acontecimentos. De fato, Jesus disse que enviaria o Paráclito e ele iria conduzir os apóstolos, a igreja, à verdade plena. Ele assiste à igreja, ele garante a verdade na igreja de Jesus Cristo. Temos o caso desse início da questão da evangelização dos pagãos. Hoje temos também o testemunho de Santo Atanásio, mas quantas ameaças à verdade, à sã doutrina se ouve na história da igreja. No entanto, ele, o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que é o Espírito da verdade, garante a verdade na igreja, a importância do magistério da igreja. Meus irmãos e irmãs, a importância do magistério da igreja, dos sucessores dos apóstolos, dos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, para a condução da igreja. Como foi importante, como é importante para salvaguardar a verdade. Os apóstolos compreenderam que deveriam levar essa boa nova até os confins do mundo, porque é uma grandeza tão sublime a salvação de todo o gênero humano. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Ou seja, o cristianismo é a religião da graça. Quase na virada do milênio, um jornalista fez uma entrevista com São João Paulo II, de saudosa memória. E num determinado momento perguntou assim, disse para o Santo Padre assim: mas Santo Padre, veja as religiões, inclusive não cristãs, pregam o amor. Não seria igual? E São João Paulo II respondeu: as religiões é o ser humano buscando a Deus. O cristianismo é Deus buscando o ser humano. Veio nos salvar, se aniquilou, fazendo-se homem para nos salvar. Por isso, meus irmãos e irmãs, Cristo é o centro do cristianismo. E a fé cristã e a vida cristã deve partir de um encontro com Jesus Cristo. Você pode dizer, também você de casa, que está acompanhando esta celebração, vocês podem responder se realmente encontraram Cristo. Numa viagem do Papa São João Paulo II ao México, ele dizia assim: às vezes, vossa fé torna-se débil, frágil. É preciso um encontro com Cristo, de olhos abertos e coração palpitante. O evangelho de hoje, que é sequência do evangelho de domingo. O evangelho de domingo, João 15, versículos 1 a 8. Aqui dá continuidade, versículos 9 a 11. E nosso Senhor diz: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A vida cristã consiste em permanecer no amor de Cristo. É aquilo que diz São João: o amor de Deus consiste em que Ele nos amou primeiro. É acolher o seu amor, é fazer a experiência do seu amor em nossas vidas, é ter o encontro com Cristo, que marca, que muda o roteiro da nossa vida.
O cristianismo não é pura e simplesmente uma religiosidade, é uma pessoa. É Cristo, Filho de Deus, que se ofereceu por nós. Por isso a vida cristã consiste, em primeiro lugar, no encontro com Cristo. Pelo anúncio da igreja, permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Cristo significa que nós o aderimos, fazemos adesão a Ele, decidimos segui-lo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É seguir Cristo, é optar por Ele. Não é apenas crer nele de uma forma difusa. Não, é decidindo-se por Ele, é fazendo uma opção lúcida por Ele, é aderindo como Senhor de nossas vidas. Como diz Paulo na carta aos Romanos: se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, crendo no teu coração, serás salvo. Mas a fé no padrão bíblico não é apenas uma concepção da existência de Deus, é algo muito mais profundo, é uma decisão, é adesão à pessoa de Jesus Cristo, é entrega a Ele, é opção por Ele. Portanto, assumir o batismo. Você está assumindo o seu batismo, meu irmão? Você pode dizer isso? Se está realmente assumindo o seu batismo? Santo Agostinho diz: quando pequenos, nossos pais e padrinhos emprestaram a voz para professar a fé, os pés para nos trazer à igreja. Como adulto devemos por nós mesmos. Mas professar a fé é aderir à pessoa de Jesus Cristo, é se entregar a Ele, é optar por Ele, é viver o seu senhorio em nossas vidas. Viver a fé, meus irmãos, no padrão bíblico, é ser cheio do Espírito Santo. Não só uma vez, sucessivas vezes. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Também você de casa, acompanhe essa oração que vamos fazer. Repita esta oração de adesão, de entrega, de renovação da sua decisão por Deus, por Cristo em sua vida. Digam: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como toda pessoa humana, necessito de redenção. Necessito de redenção. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por vir ao nosso encontro. Por vir ao nosso encontro. Se oferecendo pela nossa redenção. Se oferecendo pela nossa redenção. Quero hoje, Senhor. Quero hoje, Senhor, expressar minha adesão à sua pessoa. Expressar minha adesão à sua pessoa. Não quero viver a vida à minha maneira. Não quero viver a vida à minha maneira. Mas uma existência centrada no Senhor. Mas uma existência centrada no Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, Eu te Senhor. convido. Eu te convido. Seja o centro de minha vida. Seja o centro da minha vida. Derrama teu Espírito, Senhor. Derrama teu Espírito, Senhor. Plenamente no meu coração. Plenamente no meu coração. Para que eu possa permanecer. Para que eu possa permanecer. E perseverar no seu amor. No seu amor. Vai pedindo o Espírito Santo nesse momento. Vai orando. Você também de casa. Vai pedindo a efusão do Espírito Santo. Clamamos, Senhor. Derrama teu Espírito em nós. Porque Ele nos leva a conhecer Cristo com profundidade. Envia teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Plenifica-nos, Senhor, do dom do Espírito Santo, para que permaneçamos em
Oi sebat calamandare sebari calamandale. Oi tabat calamasebari ali temble. Vai orando, vai pedindo. Também você em casa, peça esse dom messiânico por excelência, o Espírito Santo, que nos faz conhecer Cristo, dará testemunho de mim, vos levará à verdade plena. Derrama teu Espírito, Senhor, unja nossas vidas, renova-nos, Senhor, nas graças do santo batismo. Alessebari calamandare seba e toma e tebari cantale. Oi sebat calamandare sebari calamandare timbari. Oi sebat calamasebari ali taman candare semari. Oi sebari calamandare chandabari candale chandale. Queremos ser, Senhor, como os apóstolos e a Santíssima Virgem, cheios do Espírito Santo. É essa a maior necessidade da sua igreja, porque o Espírito dá testemunho de Cristo em nossos corações, nos leva ao conhecimento pleno dEle. Derrama teu Espírito, encha nossos corações, nossas vidas com o poder do alto. Amém, Senhor. Amém. Vamos passar nesse momento, irmãos e irmãs, ao ofertório, colocando a nossa vida aqui no altar. São João Paulo II, falando no seu documento sobre o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é como o fogo no Antigo Testamento que vinha sobre os altares e consumia as vítimas. Coloquemos nossos corações também no altar, para que Deus ateie esse fogo em nossas vidas. Tal como o Espírito virá sobre o pão e o vinho, as espécies, a matéria do sacramento, Ele venha também em nossas vidas.